Boa noite. Glória a Deus. Primeiro eu queria falar, antes de mais nada, como meu pai me honrou aqui, eu queria honrar a vida dele também. Se eu tô aqui hoje, se eu sou essa pessoa que vocês estão me vendo aqui, é porque teve um cara que me incentivou, teve uma pessoa que sempre esteve do meu lado, uma pessoa sempre presente, um pai sempre que influencia para o bem e não para o mal. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da minha mãe também, que sempre foi uma serva e com amor e com carinho sempre ensinou os caminhos do Senhor. E hoje Deus vai falar com você. Eu tenho certeza absoluta que hoje Deus vai falar com você. Antes de mais nada, eu só queria lembrar a você o motivo de você estar aqui hoje, o motivo de você existir. O motivo de hoje, de nós estarmos reunidos aqui, de haver pessoas nesse lugar, é porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o nome sobre todo nome, Ele é o exaltado, Ele é o Cordeiro, Ele é poderoso, Ele é Rei dos Seis, Ele é Senhor dos Senhores. E eu queria abrir essa mensagem exaltando ao nome de Jesus, que Ele é o Mestre, Ele é o grande eu sou. E eu vi uma frase maravilhosa que mexeu comigo, falava assim: o coronel James Irving, famoso astronauta norte-americano, fez essa declaração. Presta atenção. O importante não é que o homem tenha caminhado na lua, mas sim Deus caminhou na terra. Jesus caminhou na terra e ele é top. É assim que eu posso definir. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço a tua ajuda nesse momento. Deus, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço quem eu sou. Deus, eu reconheço que sem o Senhor eu não posso nada, eu não chego em nenhum lugar, e eu não vou tocar os corações dessas pessoas que estão aqui, é o Senhor quem vai tocar, Espírito Santo. O Senhor é o centro nesse lugar, e que o Senhor me conduza, Deus, através da palavra que o Senhor me tocou, a tocar esses corações. Amém? É um marco na minha história estar aqui hoje. E é um prazer muito grande compartilhar com você esse marco. Eu sinto muito forte um chamado e uma vocação realmente para a palavra, para louvor, para trabalhar com jovens. E estando aqui hoje, um primeiro domingo ministrando assim, é um marco na minha vida. Muito obrigado por você compartilhar comigo esse marco. Amém? Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre chamado, sobre vocação. Eu acabei de falar o que eu sinto, que Deus começa a me puxar assim: André, vem pra cá. Eu quero você aqui, eu quero você falando sobre isso, eu quero você liderando essa área, eu quero você falando sobre essas coisas que eu estou colocando no seu coração. E qual é o seu? Para que você foi chamado nesse mundo? Para que você nasceu? Para que você existe? Essa é clássica pergunta, tá ligado? Nossa, a pergunta filosófica. Qual é o seu chamado? O que você está fazendo nessa terra? Cara, olha para mim, todos têm um chamado. Todos possuem uma vocação. Sabe o que é isso? É aquela paixão que queima no seu coração, algo que não deixa você entediado, e que você faz com o maior amor, e que você fala: cara, eu não vejo o tempo passar. Eu não vejo o tempo passar. Não pense só aqui na igreja, não pense só no que você faz na igreja. Pense em qualquer coisa que você faz, que você tem paixão, o seu coração está naquilo, sabe? Coisas boas, óbvio. Sejamos maduros. Propósito. Qual é o seu propósito aqui? Qual é o seu propósito nesse mundo, cara? Para pensar. Você nasceu por nada? Eu nasci, eu vou fazer uma escola. Da hora, me formei na escola, agora eu vou fazer um cursinho, porque eu quero entrar numa faculdade. Uau! Entrei na faculdade. Glória a Deus por isso, cara. Depois da faculdade eu começo a fazer um estágio, e do estágio eu vou para um trabalho, e do trabalho eu tenho uma família, e da minha família eu tenho filhos, dos filhos eles crescem, e é isso aí. É só isso, cara. É só isso. Para pensar no profundo disso. Qual é a sua existência? Eu quero realmente fazer várias perguntas para você hoje. Várias perguntas. Várias. E para você ficar refletindo dentro do seu coração. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Quem não entender, levanta a mão, brincadeira.
Cara, identidade é muito entrelaçado com chamado. A sua identidade, o seu chamado estão entrelaçados. Amém? Aquilo que você nasceu para fazer é muito ligado com aquilo que você se identifica. Por isso que eu falei a paixão, seu coração queima. Essa busca pelo seu chamado específico, pelo seu quadradinho no mundo, e que você vai ser colocado ali, Deus fez você para aquilo. Essa busca vai te levar para o seu chamado. Essa busca por Deus vai te trazer o chamado. Mas eu vou falar um pouco o que aconteceu comigo. Eu estava num processo, cara, frenético. Quem entende a palavra frenético é nós. Eu estava num processo muito, muito intenso em procurar, cara, eu preciso saber o que eu estou fazendo nessa terra. Eu preciso saber qual é a minha vocação. Eu não quero perder meu tempo. Eu vou começar a buscar. E aí, um homem usado por Deus veio de encontro a mim e falou o seguinte. Ele usou o texto de Mateus, que eu vou ler com vocês. Se você puder abrir comigo em Mateus 28. É um texto muito conhecido. Antes de continuar, eu queria que você parasse, olhasse para mim e abrisse seu coração. Amém? Creia que Deus, o Espírito Santo, está me usando para falar com você. Eu posso ter 22 anos, mas você vai ser tocado. Amém? Eu posso não ter passado por experiências que você passou, mas você vai ser tocado hoje à noite. Amém? Amém. Isso é muito importante. É algo que Deus falou comigo e eu quero passar para vocês. Se eu conseguir deixar vocês da mesma forma que eu estava, eu estou buscando isso, eu estou feliz. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar você de uma tal forma e especificamente, pessoalmente que você vai sair aqui diferente hoje. Amém? Não é o André, não é o André, é o Espírito Santo. Amém? Beleza. Eu vou ler 2 textos e depois eu vou falar o que veio de encontro a mim. Amém? Só para vocês entenderem que eu não parei ali do nada, mas eu vou ler esses 2 textos. Mateus 28, 19, fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quantos nunca tinham ouvido falar sobre esse texto? Nunca tinham lido esse texto? Esse texto é super conhecido. Mateus 28, ide. O outro texto que eu quero ler com vocês é Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Se você tem uma caderneta, um pedaço de papel para anotar, anota, que é bom. Amém? Marcos 16, 15. Fala exatamente assim. Todos acharam? E lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Até aí. Agora eu quero que você preste muito bem atenção aqui. Eu estava nessa busca, cara, meu chamado específico. E aí eu ouvi isso. Falou: meu amado, Deus não vai revelar o seu chamado, talvez, com 20, com 30, com 40 anos, com 50 anos. Enquanto isso, vai fazer o quê, cara? Enquanto você está nessa busca, que eu falei, a busca em Deus te leva para mais próximo do seu chamado específico. Essa busca a Deus te leva mais próximo. Mas enquanto você busca, você vai fazer o quê? Só ficar buscando a Deus? Existe já um chamado, uma comissão geral. O que a gente leu em Mateus 28, se você for, na minha Bíblia pelo menos é assim, lá o título do parágrafo assim fala, a grande comissão. Resumo de tudo isso que eu falei até agora. Você já tem um chamado. Quantos entendem isso? Amém? Cara, isso é muito forte, isso é muito profundo em você, porque enquanto você busca a sua vocação, a sua paixão, enquanto Deus não abre uma janela no tempo, um quadradinho e fala, você vai se encaixar exatamente aqui, você já tem um chamado, você já tem para cumprir uma grande comissão. Amém? Quantos entenderam isso?
E eu quero ler outro texto com vocês, que vai exatamente de encontro a isso que eu quero falar. E depois disso, eu vou falar mais algumas coisinhas, óbvio. Depois disso eu vou falar mais algumas coisinhas. Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13 fala assim: Irmãos, não penso eu que mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cara, chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, todos nós já temos um chamado. Eu quero que você entenda isso para eu partir para o próximo ponto. Você possui um chamado celestial, uma grande comissão, algo que Jesus, antes de subir de volta para o céu, antes de subir de volta para o céu, ele olhou para os discípulos dele e falou: ide fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Essa é a minha vontade para você. Esse é o meu chamado para você. Beleza, para aqui. Outro parênteses que eu quero fazer. Aqui nós temos pessoas de todas as idades. E, cara, se você tem mais de 50 anos, e você está pensando, essa palavra é para os jovens. Não é. Essa palavra é exatamente para você, que veio aqui hoje. Amém? Pode fazer mais sentido para pessoas que são jovens e que têm energia para gastar, e que ainda tem um tempo para percorrer na sua caminhada, na sua vida, para buscar alguma coisa. Mas você ainda pode buscar aquilo que Deus escolheu para você fazer nessa vida, nessa terra. Amém? Então, essa palavra é para você. Sendo você jovem, tendo você 20 anos, ou tendo você 65, 70 anos. Amém? Beleza. A gente acabou de falar que Jesus, a última coisa que ele falou foi: ide fazer discípulos. E em Marcos fala: pregai a todo mundo que você vê. Mano, você vê uma pessoa na rua: velho, Jesus te ama, velho, Jesus te ama, velho, Jesus te ama, cara, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Todos. Marcos é isso. E Mateus é: ide fazer discípulos de todas as nações. Ide fazer discípulos. Eu quero entrar agora com vocês em dois aspectos, dois sentidos da grande comissão. Dois tipos de crescimento. Amém? O primeiro que eu queria falar com vocês, meus amados, presta bem atenção, é Marcos 16. Marcos 16 nos fala sobre um crescimento quantitativo. Ide e pregai para todo mundo. Todo mundo que você vê fala de Jesus. Todo mundo que você vê fala do amor dele. Fala que ele morreu na cruz por ele. Todo mundo. Números, pessoas. Crescer. Marcos 16, eu quero que você coloque isso na sua cabeça, porque vão ser dois pontos fundamentais da nossa conversa hoje. Marcos 16 fala a respeito do lado da grande comissão, que fala sobre quantidade. É um crescimento quantitativo. Amém? Quantos entenderam isso? Estão comigo? Glória a Deus. De novo, crescimento quantitativo. Fala a respeito de números. Fala a respeito de crescer, de novas igrejas, de novas vidas. Amém? Mateus 28 fala sobre crescimento qualitativo. Crescimento em qualidade. Sabe por quê? Fala: ide fazer discípulos. Implantar o caráter de Cristo numa pessoa. Discípulos. Fazer discípulos. Crescimento qualitativo. Crescimento quantitativo. Amém? Quantos entenderam isso? Amém. Então, voltando, existem dois lados da grande comissão: crescimento quantitativo e crescimento qualitativo. Amém? Vamos prosseguir. Até o ponto em que Deus vai pegar o seu coração e vai amassar e vai falar: é isso que eu quero falar para você hoje. Amém? Se você já está sendo tocado, glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso.
Existem dois lados da grande comissão, o quanti e o quali. E, meu amado, sendo bem sincero, hoje a igreja, principalmente a igreja brasileira, está muito, mas muito focada no crescimento quantitativo. Cara, a gente vê igrejas explodindo, igrejas crescendo, igrejas bombando, lotando estádios. Um crescimento de espuma, sabe? Aquele crescimento que você fala, uau! Caraca, mano, eu passei aqui semana passada, a igreja estava vazia e agora a igreja está cheia. Cara, eu não estou falando que isso é ruim, mas presta atenção no que eu estou falando. Hoje a igreja brasileira vive uma fase de crescimento quantitativo, crescimento em números, crescendo. Multiplicar por competição. Cara, eu quero crescer mais que você. E você não fala isso, é óbvio que você não fala isso para uma pessoa, mas você pensa, mano, eu vou multiplicar, eu vou crescer mais que aquele cara. Eu preciso multiplicar minha célula. Eu preciso multiplicar minha célula independentemente do que aconteça. A pessoa precisa se batizar, faz agora correndo 5 passos, vai. Tá ligado? Mano, o líder precisa logo ir para a liderança. Ele precisa ser um líder de célula logo, vamos. É algo que não tem qualidade. Quantos estão me entendendo? Amém? Amado, seja sábio e maduro. Eu creio que eu não estou falando com crianças aqui. Amém? Às vezes a gente esquece que o crescimento tem 2 sentidos e pensa que os resultados vão vir só com multiplicação. E pensa que os resultados vão vir só com um crescimento numérico. É isso que eu estou querendo falar para você. O crescimento não está somente envolvido com números. Não está somente envolvido com números. Multiplicou a célula? Uau, esse cara tem poder. Uau, esse cara é de Deus. Uau, esse cara está tendo resultados. Glória a Deus pela vida dele. Quantos estão me entendendo? Amém. Eu vou ler uma frase minha. Não adianta você inchar o corpo se você não está trazendo frutos de transformação e arrependimento. Desculpa, essa frase não é minha. Ou a outra de baixo é, que eu li errado. Não adianta você inchar o corpo se você não está trazendo frutos de transformação e arrependimento. Não adianta você multiplicar sua célula, meu amado, se você não tem pessoas transformadas no caráter de Cristo. Se aquele líder não sonha com aquilo, se aquele líder não tem um caráter de Cristo, fala pra mim, adianta alguma coisa? A célula dele vai ser como, cara? Amém? Até aqui a gente chegou no ponto de que existem 2 sentidos, 2 tipos da grande comissão. O quanti e o quali. E que hoje a maioria das pessoas estão focados no quanti, que sinais de resultados, de crescimento e de unção são mostrados através de números, de multiplicação, de crescimento, abertura de novas igrejas. Caraca, aquela igreja abriu 50 novas igrejas ontem. Uau, cara, esse pastor é fera. Esse pastor é fera. Meu amado, sabe por que isso? Formar caráter é difícil, velho. Formar caráter é muito difícil. Você tem um discípulo, você chega nesse discípulo e começa a falar, velho, você precisa se parecer que nem Jesus. Cara, você precisa se parecer que nem Jesus. Mano, você precisa se parecer que nem Jesus. Ele vai ouvir aquilo, ele vai olhar para você e falar, você se parece que nem Jesus? Meu amado, se você não se parecer que nem Jesus, você não vai implantar o caráter de Cristo nas outras pessoas. Não adianta tentar. Se você não tem a essência de Cristo dentro de você, e se você não busca ser igual a Ele, você não vai conseguir implantar o caráter de Cristo em outras pessoas, porque você não tem a essência. Porque você não busca pelo menos a essência, de se parecer igual a Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém? É um sacrifício. Discipular não é fácil, meu amado. Você pode pensar, cara, que da hora. Eu tenho um discípulo agora que ele começou a discipular. E ele pensava, mano, eu preciso muito ter um discípulo. Ele chegava no discipulado do André, eu preciso ter um discípulo. André, eu quero discípulos. André, eu estou faz tempo na igreja, eu quero discípulos. E ele tem discípulos agora. Mas
agora ele vai passar na pele, ele vai sentir na pele como que é discipular, como é que você se sacrificar para que aquela pessoa tenha o caráter de Cristo. Eu quero ler outra frase, que é exatamente isso. Você só vai implantar o caráter de Cristo numa pessoa se você tiver um relacionamento com Jesus. Amém? Essa frase fala assim, ó. Olha que bela essa frase, abra o seu coração. O centro da vida cristã não é um conjunto de regras como no islamismo, ou uma coletânea de preceitos como no budismo. O cristianismo é inteiro baseado na relação com uma pessoa, Jesus. Dessa forma, para o cristão, a circunferência da vida é a própria vida de Jesus. Nosso comportamento como cristãos decorre de Cristo e por isso afirmamos, nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que nós precisamos viver, meu amado. Atos 17, 28 fala isso. Nós vivemos, nos movemos e existimos para Ele, por Ele. Dele vem todas as coisas. Cara, eu abri hoje a nossa palavra aqui falando de Jesus. E é em Jesus que você vai conseguir implantar um caráter de Cristo numa pessoa. Qualidade. Qualidade. Volta um pouquinho. Dois lados. Crescimento numérico e crescimento em qualidade. Amém? Eu queria falar aqui. Um não é mais importante que o outro. O qualitativo não é mais importante que o quantitativo. Um não está à frente do outro. Um não está à frente do outro. Se o teu irmão, se o seu discípulo começa a crescer, multiplicar, você fala, peraí, não, eu acho que ele está deixando o qualitativo de lado, né? Pode ser que não. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas pode ser que ele tenha um chamado diferente que o seu. Olha a palavra chamado de novo aí. Então, de novo, um crescimento não é mais importante que o outro. O qualitativo não é mais importante que o quantitativo. Marcos 16 não é mais importante que Mateus 16. O evangelho é baseado nos dois. É Bíblia. Os dois são igualmente importantes. Meu amado, essa sim é a minha frase. Às vezes, nos focamos demais nos métodos, ferramentas e meios, sem entender os fins. Quando, na verdade, precisamos entender os fins e objetivos para planejarmos os meios. O que eu quero dizer? Às vezes, você se foca tanto no seu discipulado, mas você não entende o fim. Você não fala, cara, eu vejo você uma pessoa tão poderosa, eu vejo você um pregador tão maravilhoso, ou um professor tão maravilhoso, ou um artista tão maravilhoso, que eu vou investir tanto em você, cara, que você vai ter o caráter de Cristo de uma tal forma, que você vai brilhar lá fora. Eu entendo o seu propósito e o meu propósito na sua vida, e é isso que eu quero formar em você, o caráter de Cristo. E é por isso que eu faço um discipulado com você. Não é fazendo um discipulado, vamos fazer um discipulado porque o pastor mandou? Vamos. Ah, mas para quê? Ah, porque o pastor mandou, velho. Ó, vamos fazer os 5 passos aqui, vamos. Por quê? Cara, você precisa se batizar, velho. Ah, vamos fazer esse treinamento aqui, vamos. Por quê? Ah, mano, porque a igreja está dando. Entende o seu propósito? Entende o seu propósito? Só explicar, porque eu falei de 5 passos. 5 passos é uma ferramenta maravilhosa, meu amado. Que através de pensamentos e de meditação do nosso pastor, essa ferramenta nasceu. E essa ferramenta existe para que novos convertidos ou pessoas que cheguem na igreja sejam inseridos na nossa visão. Então, calma. Faz com carinho. Discipulado faz com carinho, com qualidade. E de fazer discípulos. Não é ir de fazer cristãos. A Bíblia não fala isso. Ou ir de multiplicar, é ir de fazer discípulos antes de mais nada. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Glória a Deus, isso é muito importante que você esteja comigo. Agora eu queria dar o exemplo de Barnabé e de Paulo. Barnabé foi o explorador de Paulo, para quem não sabe. Barnabé, ele se preocupou na qualidade. Se não fosse por Barnabé, fique bem claro para você e para mim, se não fosse por Barnabé, talvez Paulo não teria feito os feitos que ele fez. Amém? Faz sentido? Barnabé
foi o explorador de Paulo, ele se preocupou com qualidade. Paulo, por sua vez, foi discípulo de Barnabé e ele foi quantidade. Paulo alcançou inúmeras pessoas. Várias. Barnabé também alcançou inúmeras pessoas, mas ele não é tão conhecido quanto Paulo. Amém? Talvez você tenha um chamado, um propósito igual a Barnabé, de focar e de olhar, falar, eu enxergo dentro de você algo muito belo, porque eu tenho Jesus, eu quero você voando. Talvez você tenha um chamado mais para Paulo, parecido com ir e falar do evangelho para todo mundo. Marcos 16, Mateus 28, eu quero que isso fique bem claro para você. Outro exemplo, Billy Graham. Billy Graham tem, obviamente, um chamado de Marcos 16. Ele prega e milhares de pessoas são convertidas. Mas talvez a pessoa que ganhou ele para Jesus, conforme meu pai falou, foi uma senhora, ela tinha um chamado mais qualitativo. Mateus 16, Mateus 28. Eu vou implantar o caráter de Cristo nessa pessoa. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu dei 2 exemplos aqui para ficar mais claro para vocês que um não é mais importante do que o outro. O quali não é mais importante que o quanti. Mateus 28 não é mais importante que Marcos 16. Eu vou só combinar um negócio com vocês aqui. Ao invés de ficar falando quanti e quali, eu vou falar Mateus 28 e Marcos 16. Amém? Mateus 28 é no sentido qualitativo. E Marcos 16 é quantitativo. Amém? Para ficar mais bonito a fala, entendeu? Porque quantitativo e qualitativo fica muito chato de falar. Então, Mateus 28 não é mais importante que Marcos 16. Amém. Chegamos nesse ponto, isso é importante. Agora, não discipulamos, ou lideramos células, ou evangelizamos somente. Esse somente tem que estar em caixa alta para você. Eu vou ler do começo a frase. Não discipulamos, lideramos células, ou evangelizamos somente para multiplicar e crescer. Mas fazemos o possível para cumprir nosso chamado geral, a grande comissão, nos 2 sentidos. Para transformarmos a sociedade, o local e o ambiente e o país em que vivemos. Amém? É importante que você tenha entendido até aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Presta atenção. Todos nós temos um chamado. Todos nós nascemos para algo. Todos nós temos uma vocação, um lugar específico. Mas Deus, Jesus, antes de subir, Ele já nos deu uma ordem, Ele já nos deu um chamado, Ele já nos deu uma convocação, uma grande comissão, falar, ide fazer discípulos por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Mateus e Marcos. Mas meu amado, como eu falei já, a nossa igreja está muito focada em quantidade, só números. Informação para você. Hoje o Brasil tem em cerca, torno de 40 milhões de evangélicos. 40 milhões. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, que 40 milhões é um número gigante. 40 milhões de evangélicos, fora católicos. 40 milhões só de evangélicos. Mas eu te pergunto, por que o Brasil está mergulhado em corrupção? Porque o Brasil tem um dos piores índices de educação. Por quê? Você consegue me responder isso? Cara, se a igreja brasileira tivesse ali, fazendo discípulos, ao invés de só ganhar, multiplicar, ganhar, crescer. Eu tenho certeza que a gente estaria num país diferente, meu amado. Eu tenho certeza. Mas nunca é tarde. E é por isso que você está aqui nessa noite. Para o que você ouvir, você vai espalhar. Falta o quali. Isso é nítido. Falta a qualidade. Agora eu entro no aspecto de
Qual é a influência que você está tendo nisso? Na nossa igreja aqui, qual está sendo a sua influência? Agora eu entro em outra palavra, influência, e qual está sendo a sua relevância? Fique com essa pergunta na sua cabeça. Qual está sendo a sua influência e qual está sendo a sua relevância nesse mundo? Agora volta lá no começo da nossa conversa. O seu chamado específico, o seu chamado geral. O que você tem feito para que a sua marca de Jesus fique nas pessoas e no local onde você vive e você habita ou você trabalha? O quê? Meu amado, o que eu quero dizer é que a partir de um momento, a partir de um discipulado de qualidade, a partir de você começar a fazer os dois sentidos da grande comissão, você vai começar a influenciar pessoas de uma tal forma, você vai começar a fazer discípulos de uma tal forma, que essas pessoas que você convive, que você influencia, que você tem relevância sobre elas, vão começar a fazer isso com outras pessoas. Mas de uma tal forma, de uma tal qualidade, me entenda, com qualidade, com uma tal vontade, uma tal paixão, que essas pessoas que estão recebendo, que você influenciou, vão começar a influenciar outras pessoas. E isso é um processo que não se acaba, meu amado. E essas 40 milhões de pessoas, sendo assim, imagina o estrago, no bom sentido, que elas fariam na sociedade, cara. Não seriam só, tipo, um crente que eu vou na igreja de domingo, tipo, todo mundo já ouviu isso, tá ligado? Mano, eu vou de domingo na igreja mas eu não quero entrar nesse aspecto. Que é um crente que só frequenta de domingo e que tal, esquenta banco e tal. Mano, eu quero entrar no aspecto de que você precisa ter qualidade no seu discipulado, na sua célula, em tudo que você faz. Agora eu quero juntar os dois pontos que eu falei, sobre chamado e sobre a grande comissão. Me ajuda, Espírito Santo. Presta atenção. Você possui um chamado, você possui uma vocação. Essa vocação tem que arder no seu coração e você tem que começar a buscar Deus e buscar essa vocação. Mas enquanto você busca essa vocação, enquanto está aqui, Deus, eu quero a minha vocação. Deus, eu quero. Você já está fazendo o ID. Você já está ganhando todas as criaturas. Você está fazendo os dois aspectos, Mateus e Marcos. Você está buscando. Chega num tal ponto que você começa a identificar aquele local exato onde você deve estar. Eu queria falar para vocês 8 esferas da sociedade. 8 esferas da sociedade. Primeira, igreja. Segunda, família. Governo. Educação. Negócios. Comunicação. Ciências. E artes e entretenimento. Artes e entretenimento são as mesmas. Eu vou repetir. Igreja, família, governo, educação, negócios, comunicação, ciências, artes e entretenimento. Por que eu falei isso? Porque você precisa saber e identificar qual é a sua esfera. Para você cumprir esse chamado na sua plenitude e na sua totalidade, você precisa identificar qual é a minha esfera. Como eu falei no começo, eu sinto que a minha esfera é a igreja. Porque eu sou apaixonado e eu não me entendi fazendo isso. Eu não percebo que o tempo passou quando eu estou fazendo algo relacionado à igreja. Meu coração está nisso, eu tenho paixão. Aonde está o seu coração? Entendendo isso, você começa a gerar algo dentro do seu coração, a gerar uma paixão e a gerar uma sede de falar, mano, eu preciso saber, velho. Cara, eu preciso saber, mano. E você vai começar a ser direcionado para aquilo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem aqui alguém que gosta muito de moda. Seja homem, seja mulher. E essa pessoa, os olhos dela pulam quando vê algo relacionado a isso. Quando lê um artigo sobre isso. Quando vê na revista algo a isso.
Cara, que roupa da hora, mano. Nossa, eu desenho algumas coisas aqui no meu quarto e tal, mas eu não mostro pra ninguém porque eu tenho vergonha, não sei o que lá. Mas ele perde tempo naquilo, cara. Ele investe tempo naquilo. Perde não, ele investe tempo naquilo. Ele tem paixão naquilo. Ele fala, cara, como eu vou usar isso pra Deus? Cara, como eu vou usar isso pra Deus? Que fique bem claro aqui que existe uma esfera chamada igreja. Mas não existe em todas as esferas uma ordem que você precisa ser pastor. Entenda o que eu estou falando? Muitas igrejas aí fora, essa não. Amém? Eu creio nisso. Mas muitas igrejas lá fora falam, você vai ser pastor. Cara, como você escreve bem, você vai ser pastor. Mano, ele fala muito bem, você vai ser pastor. Velho, ele desenha tudo muito bonito e ele tem um pensamento muito amplo, você vai ser pastor. Quantos concordam que tem sido muito pregado isso aí fora? Ou só eu penso assim? Amém. Obrigado, Dudu. Voltando. Existem 8 esferas da sociedade. Você precisa falar, Deus, qual é a minha? Cara, eu falei aqui uma esfera, eu tenho certeza que no seu coração pulou alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo falou, procura mais sobre isso. Artes e entretenimento, política, governo, família, educação. O porquê eu estou falando isso? Porque nisso você não vai estar entediado, amém? Você não vai ter peso. Você não vai ter peso. Ah, cara, eu vou ser pastor mesmo, tá ligado? E tipo, enquanto sua esfera, vamos supor, é um exemplo de uma pessoa, enquanto sua chamada é na esfera das artes e entretenimento. E o cara fala, não, eu vou ser pastor, mano, porque eu vou ser pastor, cara. Eu vou ser pastor. Fique bem claro que esse pastor que eu estou falando está envolvido e inserido na esfera da igreja. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? Me entenda, Espírito Santo, que o Senhor comece a tocar nos corações aqui, que eles entendam. Cara, Jesus quer nos discipular de uma tal forma que onde estivermos, vamos ser referência e vamos cumprir o nosso chamado celestial, como fala em Filipenses, chamado celestial. Jesus vai pegar você no aspecto de Mateus 28 tão forte, mas tão forte, que Ele vai transformar a sua vida de uma tal forma, você através de um relacionamento pessoal com Ele, íntimo e profundo, mas você vai ser transformado de uma tal forma, meu amado, que aonde você estiver, em qualquer esfera que você tiver inserido, você vai causar um impacto tremendo e você vai ser referência. Você vai ser referência onde você estiver. Seja na esfera do governo, seja na esfera da educação, seja na esfera da igreja, seja na esfera da artes e entretenimento. Você vai ser referência. É isso que eu quero falar. Cara, por que a gente tem 40 milhões de evangélicos no Brasil e nós não vemos uma transformação, um avivamento? Porque nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil e nós vemos ainda uma corrupção bombando no Brasil. Nós vemos índices de educação super baixos, índices de pobreza super baixos. Por quê? Qualitativo. Às vezes a gente só prega o quantitativo, Marcos 16. E para isso, meu amado, para você saber, para você se inserir numa esfera, você precisa de entendimento. Você precisa de entendimento. Entendimento. Espírito Santo, eu declaro nessa noite entendimento sobre essas vidas. Meu amado, levanta a tua mão nesse momento, por favor. E eu declaro entendimento, Pai. Que o Senhor abra os corações agora nesse momento, Deus. Eu declaro entendimento, Deus. Eu declaro clareza mental. Deus, eu declaro que o Senhor, o Espírito Santo, vai tocar nesses corações e vai falar de uma tal forma com eles. É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem faz a obra, Pai. Amém. Amém. Eu estou terminando. Lembrando, identidade, chamado, são entrelaçados. Eu quero fazer um rápido. Caramba, fugiu a palavra. Uma retrospectiva do que eu falei. Vamos lá? Vocês estão prontos? Sim, capitão. Brincadeira.
Eu vou fazer uma rápida retrospectiva com você e você vai prestar atenção no que eu estou falando. Amém? Todos nós temos algo específico que Deus nos chamou para fazer. A gente não nasceu por acaso. Amém? Enquanto você tem essa busca, essa sede por buscar esse chamado, por buscar essa vocação sua, essa paixão sua, você já está cumprindo o chamado que Jesus deixou para você. Você já tem um chamado, isso precisa ficar cravado no seu coração. Mateus 28 e Marcos 16. Nós já possuímos um chamado. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa fase de quantitativo, de Marcos 16. Somente, que fique bem claro isso. Os dois precisam acontecer juntamente para que a transformação venha através de um caráter de Cristo implantado em você. Amém? E isso vai acontecer a partir do momento que você, cara, eu sei aonde eu preciso estar, eu sinto que eu vou estar inserido em tal esfera, em X esfera, esferas que eu falei, 8 esferas, e eu entendo isso, eu vou buscar isso. Mas enquanto isso eu estou fazendo o ID. Enquanto isso eu estou fazendo o ID. Amém? O ID envolve sacrifício seu. O ID envolve muito de você. Porque para você sair, ID é você ir atrás de novas pessoas e sair do seu local de conforto, a sua zona de conforto. Envolve seu sacrifício. Amém? Amém? Quantos estão comigo? Amém. Meu amado, eu vou pedir que apague a luz aqui na frente. Eu vou ler uma frase para você. E essas letras que estão escritas aqui, elas vão tocar o seu coração. E cara, eu tenho certeza que essa frase vai resumir tudo que eu falei. Não crie expectativas na frase, crie expectativas no seu coração. Amém? Mas quando eu li, tocou muito a minha vida e eu falei, é isso. No curso dos últimos 2000 anos, bilhões de pessoas tiveram um único objetivo de vida: seguir a Jesus Cristo. Louis Pasteur, considerado o maior biólogo de todos os tempos, era um cristão fervoroso. Quando morreu, uma das mãos segurava a mão de sua esposa e com outra a cruz. Quando George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, tomou posse, colocando-se de joelhos, beijou a Bíblia. O filósofo e matemático e genial Pascal escreveu: Jesus Cristo é a única prova do Deus vivo. Nós só conhecemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isaac Newton, o cientista monumental, estudava a Bíblia e diariamente não pronunciava o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça. Henry Dunant, criador da Cruz Vermelha e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o primeiro Prêmio Nobel da Paz, foi um evangélico fiel. Sebastian Bach, o pai da música moderna, foi um cristão luterano totalmente devoto. Ele escrevia no início de todas as suas partituras Jesus Juban, que significa ajude-me Jesus. No fim ele escrevia só lhe deu glória, somente a Deus seja dada toda a glória. Cristóvão Colombo escreveu na sua obra o livro das profecias, abre aspas, foi o Senhor quem pôs em minha mente navegar pelas Índias. É o livro do cara, ele escreveu isso. Foi o Senhor quem pôs em minha mente navegar para as Índias. Todos os que ouviam o meu projeto e rejeitavam com risos e me ridicularizavam. Não há dúvidas de que foi inspiração do Espírito Santo, porque ele me consolou com maravilhosos raios de luz, graças às Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo desejou realizar um milagre por demais evidente na viagem para as Índias. Deu para entender? Amém? É isso, cara. É isso. É isso que eu estou falando. Cara, Isaac Newton.
Ele mudou a história, velho. Mano, Cristóvão Colombo, ele mudou a história. Sebastian Bach, velho, músico, pai da música, ele mudou a história. Ele era um cristão. Por quê? Porque ele entendeu os dois sentidos da grande comissão. Que não basta só os números, mas a qualidade essencial. Porque eles entenderam que não basta só multiplicar por multiplicar, mas eu preciso ter o caráter de Cristo implantado e cravado na minha alma para que eu multiplique. É consequência. Amém? Eu acho que você já leu a frase que está aqui atrás de mim. Se você não lê, lê. Se você não leu, lê. É uma letra de uma música. Como você está cumprindo o seu chamado? Como você está cumprindo o seu chamado? Eu digo nos dois sentidos. Se você já sabe o seu chamado específico, glória a Deus. Como você está cumprindo ele? Se você não sabe, como você está cumprindo a grande comissão? Envolve sacrifícios. Agora eu quero falar meu último ponto. Presta atenção. Talvez aquilo que você está plantando agora, aqui no mundo, você não veja os frutos. Talvez aquilo que você está plantando agora aqui nesse mundo, a próxima geração vai ver os frutos. Porque, novamente, qualidade envolve longo prazo. Qualidade envolve sacrifício. Amém? Vocês estão me entendendo? Você está disposto a pagar esse preço, a não ver os frutos? Você está disposto a falar, amém, velho? Eu entendi o que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer isso, custe o que custar, porque está cravado no meu coração, Marcos 16 e Mateus 28, e eu vou embora, velho. Eu vou embora, eu vou fazer tudo que tiver no meu caminho. Eu vou ser agressivo pro reino. Eu sei aonde exatamente eu preciso estar. Sebastian Bach sabia exatamente onde ele precisava estar. Para ele é claro. Isaac Newton sabia exatamente onde ele precisava estar. Você aceita esse desafio? Feche os olhos. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Deus continua falando conosco, Pai. Feche seus olhos, meu irmão. Todos nós temos um chamado. Jesus, a última ordem que ele deu foi ir de fazer discípulos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que está escrito em Mateus 28 e Marcos 16. Nós temos dois lados da grande comissão, quantitativo e qualitativo. Os dois são igualmente importantes. E nós precisamos termos discipulados de qualidade e crescemos com qualidade para transformarmos a nação onde estamos e onde vivemos. Eu tenho certeza que através das músicas de Bach, através dos ensinamentos de Isaac Newton, através da disposição de Cristóvão Colombo, eles mudaram a geração onde eles estavam inseridos. Eles mudaram o contexto em que eles viviam. Isso é você fazer relevância no mundo. Isso é você ter influência no mundo em que você vive. É isso que eu quero dizer essa noite. É aqui que eu queria chegar, meu amado. Você com seus olhos fechados ainda, só vai ouvindo essas palavras e o som que o ministério está fazendo.
Porque o Espírito Santo ainda vai falar com você. Ele tá falando com você agora. Presta atenção. O que Ele está falando com você, meu amado? Será que você tem feito a sua parte? Será que você tem ouvido a voz de Deus no sentido de onde eu preciso estar? Em qual esfera eu preciso estar? Aceita isso. Aceita isso de uma vez por todas. Que seja a referência onde você está. Pode apagar as luzes aqui do templo, por favor. Todas. Se você sentiu alguma coisa diferente essa noite, se você falou, caramba, eu preciso pensar sobre isso. Se você falou, uau, é verdade, eu não sei meu chamado, eu preciso descobrir. Ou se você falou, eis-me aqui, Jesus, usa-me. Aquela frase que estava aqui, coloca aí, Davi, por favor. Existe uma razão, existe um propósito para qual nós vivemos. Existe um propósito na qual nós vivemos. Ele pagou um alto preço, o alto preço. Ele provou seu grande amor por nós naquela cruz. Nós vamos louvar a Ele com nossas vidas. Nós vamos proclamar o nosso amor por Ele. A sua vida é dele. A sua história é Ele quem escreve. Jesus é o centro. Jesus é o centro da sua vida. Ele precisa ser o centro da sua vida para que essas coisas que a gente acabou de falar aconteçam com você. Você precisa estar apaixonado por Jesus para que Ele te fale o seu chamado. Não adianta nada você buscar o chamado do que não buscar quem dá o chamado. Se você estiver buscando o seu chamado acima da pessoa que vai te dar o chamado, você está errado. Você está errado. É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui. A busca por Deus incessante e incansavelmente vai te revelar quem você é, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado nesse mundo. Abre os teus ouvidos, meu amado. Abre os teus ouvidos, independentemente da tua idade. Amém. Eu quero que quem sentiu um incômodo nessa noite, quem quer orar nesse sentido, se coloca de pé. Se coloca de pé. Fique em pé, meu amado. Você que sentiu Deus falando com você, você que reconhece isso na sua vida e que fala, cara, eu preciso saber qual é o meu chamado. E cara, eu preciso investir em qualidade dos meus discípulos. Eu preciso investir em qualidade na minha célula. Não só números, não só crescimento, mas qualidade. Amém. Você que se levantou, vem aqui na frente, por favor. Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar. Só tem liberdade, Espírito Santo, aumenta a tua presença. Você que sentiu algo, vem aqui. Se Deus falou com você, vem aqui. Não seja desobediente com seu Pai. Ele te trata com amor, meu amado. E hoje Ele quer falar com você. Por favor, não venha forçado. Por favor, não venha forçado. Ele quer falar com você hoje, velho. Ele quer falar com você hoje. E Ele está te dando uma pérola nas suas mãos. Aleluia. Eu quero que a liderança comece a orar sobre essas vidas. E liderança, ore somente para quem você realmente sentiu. Não como de bandeja, mas ore, cara, eu senti algo de Deus em você e eu vou orar por você. Amém. Pode começar a orar, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. E comece a declarar o chamado de Deus sendo descoberto, o chamado de Deus sendo revelado nessa noite em nome de Jesus. Comece a declarar um crescimento de qualidade de uma tal forma. Comece a declarar um crescimento de quantidade também, em nome de Jesus. Aleluia. Eu digo sim. Eu digo
digo sim, Senhor. Digo sim, ó Deus. O meu chamado, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Quero ganhar as multidões, mas fazer discípulos de cada um. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu digo sim, eu digo sim. Ao teu chamado eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Somos a geração que vai cumprir o teu ídolo, ó Deus. Quero mudar, quero mudar, Fazer discípulo quero tocar. é o meu chamado, Deus. Ser Eis-me aqui, discípulo. Senhor.